Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Você está assistindo ao canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara e este é o nosso devocional Pare e Pense. Nós passamos alguns dias sem gravarmos para o nosso canal, mas hoje, pela graça do Senhor, estamos retornando aqui às plenas atividades. O texto que nós queremos compartilhar com você nessa manhã está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 9. E o tema dessa devocional é Onde estás? Diz o texto sagrado. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Meus queridos, o relato que nós acabamos de ler, uma pequena parte, se encontra inserido em um contexto maior, que é o contexto da queda do homem. Como todos vocês sabem muito bem, Deus criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, o colocou em um jardim devidamente preparado para isso, e ali o Senhor lhe deu a responsabilidade de cultivar a terra, zelar por ela e classificar as espécies de animais. E ali naquele jardim o Senhor fez uma aliança com o homem, uma aliança baseada em obediência, ou o que nós chamamos de pacto das obras. Deus disse a Adão que ele poderia usufruir de todas as árvores e de todas as frutas que existiam ali naquele jardim. Mas o Senhor vedou ao homem o comer de uma árvore especial que ficava no meio do jardim. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse ao homem que no dia em que ele comesse dessa árvore, certamente ele desobedeceria, certamente ele morreria. Queridos, infelizmente, o homem desobedeceu a Deus. Por isso que nós dizemos que pecado é toda falta de conformidade com a palavra de Deus. Deus disse claramente ao homem que não comesse, porque no dia em que comesse, certamente morreria. Mas o homem deu ouvidos à voz da serpente, deu ouvidos à voz de sua mulher tentada por Satanás, e assim comeu do fruto. E aquela aliança existente entre Deus e o homem foi quebrada. Tão logo essa aliança se quebrou, o homem passou a ter medo de Deus. O homem passou a esconder-se de Deus e a tentar resolver os seus problemas pelos seus próprios esforços, ao invés de depender do Senhor e buscar do Senhor a saída necessária para a sua vida. Na ocasião em que estamos lendo esse relato, na ocasião deste relato, na verdade, o homem resolve esconder-se de Deus por entre as árvores do jardim. Era hábito do Senhor passar todos os dias pelo jardim para ter comunhão com a sua criação, para falar a esta criação e para ouvir desta criação o que ela pensava. Mas naquele dia, o homem não estava no seu lugar de costume. Tentava de forma vã se esconder de Deus. É óbvio que o Senhor sabia o que havia acontecido. É óbvio que o Senhor sabia onde o homem e sua esposa estavam. Mas mesmo assim, o Senhor chama por ele. O Senhor vem até ele e lhe pergunta: onde estás? Isso nos faz pensar que, a despeito da tragédia tão contumaz que foi a queda do homem, nós podemos observar quão grandiosa é a maravilhosa graça de Deus. Sim, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E por que estamos falando da graça? Porque quando o homem se distanciou do Senhor, foi o Senhor quem buscou o homem.
Foi o Senhor quem foi atrás do homem, chamou por ele, o encontrou e fez a eles uma promessa: que da descendência da mulher viria um Salvador para o homem, viria um Redentor. E aí nós temos o que chamamos de proto-evangelho, no verso 15. Quando o Senhor diz a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse verso 15 é anunciado que um dia o Redentor se levantaria, descendente da mulher, para esmagar a cabeça do inimigo e trazer paz para o homem caído. No texto que lemos hoje, verso 9, vemos que o Senhor foi em busca do homem. Talvez, querido, com toda certeza, você, assim como eu, você jamais buscará a Deus, assim como eu também não busquei ao Senhor. Foi o Senhor quem me buscou, me achou e me mudou. E é esse mesmo Senhor quem também o busca, o acha e o transforma. Isto é a graça de Deus. Diante da mensagem dessa manhã, é necessário, se você ainda não obedece à palavra, que você, por meio dessa palavra, de hoje pela manhã, peça a Deus e diga: Senhor, me busque, me encontre e me transforme em Jesus. E você que já obedece a Deus, eu quero lhe dizer: renda graças ao Senhor, porque o que você se tornou como cristão, o que você é, o que você faz para Deus, não é resultado da sua muita qualificação, mas é resultado primeiro, da graça de Deus que te encontrou por entre as árvores do jardim, que te encontrou tomado de medo, que te encontrou fazendo folhas de figueira para cobrir a nudez do seu pecado e que então lhe salvou em Cristo Jesus. Não foi você que, caído, buscou a Deus. Foi Deus que buscou a você caído e te levantou para a glória do Senhor. Seja grato ao Senhor por sua vida. Ele muito te ama sacrificialmente. Que o Senhor aplique esta verdade aos nossos corações esta manhã. Senhor, muito obrigado a Deus por essa devocional. Peço a Ti que cumule de bênçãos a cada ouvinte desse canal. Peço ao Senhor que nos mova a zelarmos pela Tua santa palavra e que venhamos a nos alegrar grandemente, porque perdidos estávamos, com medo e escondidos, mas o Senhor nos buscou e nos achou. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a devocional de amanhã, se assim o Senhor nos permitir.